Kertzmann, indelicadeza do presidente da República ou eu só convido para a festa quem eu quero? Eu acho que é mais ou menos isso, né? É aquela história da festa que ninguém te convidou. Olha, Paulo, eu acho que a política, quando ela é feita de modo cordado, quando ela é feita de modo propositivo, ainda que combativo, quando ela é feita de modo civilizado, eu acho que é muito legítimo e muito justo que polos, né, opostos, que campos opostos não convivam tão harmonicamente assim. Quando você tem pautas de interesse comum de estados e União, e vamos lembrar que Minas Gerais está inserida dentro do Brasil. Minas Gerais é um ente federado, os mineiros são contribuintes. O governo federal e o presidente da República deve a Minas e aos mineiros a mesma deferência que deve a qualquer outro estado e a qualquer morador de outro estado. Quando as pautas são comuns e politicamente esses campos opostos têm de se aceitar, eu acho correto que dividam cerimônias, palanques eleitorais nunca, né? Mas dividam cerimônias, façam anúncios em conjunto. Quando isso não ocorre, eu não vejo problema nenhum em passar uma linha no chão e falar assim, olha, eu estou de um lado de um espectro político diferente do seu, não tem nenhuma pauta em comum com você aqui agora. Esta festa que eu fui convidado, ou eu serei um dos protagonistas, e eu não te quero aqui perto. Eu acho isso normal, eu acho que isso tem problema nenhum, não. O que não pode haver, Paulo, é desrespeito, não pode haver ofensa. O presidente Lula não pode aproveitar, por exemplo, a ausência do governador Romeu Zema e mandar indiretas ou fazer grosserias ao governador Romeu Zema e vice-versa quando o presidente Lula não estiver no mesmo evento, entendeu? Então eu não acho nada demais, não. Em países onde, os Estados Unidos, né, você tem basicamente dois partidos políticos que são antagônicos entre si. Isso é muito bem claro, o republicano não anda com o democrata e eu não vejo mal nenhum. Eu tenho aí uma visão diferente da sua, mas porque eu, durante muito tempo, trabalhei com cerimonial e tenho formação em cerimonial público. E o cerimonial público, ele tem alguns rigores. Dentro do estado de Minas Gerais, a maior autoridade é o governador do estado. O presidente da República é um convidado em Minas Gerais. A maior autoridade é um governador do estado. É interessante isso, Luiz, Kertzmann e você que nos acompanha, numa cidade onde vai o presidente da República, a maior autoridade é o prefeito daquela cidade, pela regra do cerimonial público. Mas, por cortesia, ocupa-se o posto de maior autoridade dada ao chefe do Executivo Federal, ou, no caso, se tiver o chefe do Executivo Estadual. Paulo, o cerimonial, né, privado, quem dera ele também prevalecesse no público. Vamos lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro sequer passou a faixa presidencial para o presidente Lula, né? Isso já mostra que cerimonial não vale na política. E aí, é isso mesmo, Luiz? Tá certo? Tudo certo, como diz Kertzmann. Eu convido quem eu quero, a festa é minha, eu sou o protagonista. Se eu quiser, você vai lá e aparece. E nesse caso ele não está querendo, porque fontes do governo mineiro dizem que Zema sequer foi convidado para essa cerimônia. Não, é uma pergunta que eu queria fazer. Talvez vocês saibam me responder aí. Já deu para notar que minha voz está falhando de novo, né? Não tem problema nenhum. Uma pergunta que eu queria fazer. A fábrica é do governo federal? Não, é uma iniciativa privada. É pública, não? Não, privada. Não, tem dinheiro do BNDES lá que eu sei, mas é pouco. Tem dinheiro do BNDES. A festa é do Lula? A festa é dele? Não, até então os anfitriões são aqueles... A casa é dele? Não. A casa é dele? Não. Por que ele tem que convidar? Por que ele tem que convidar? Pergunta direta. O que eu não enxergo aí, deixando de lado a questão da educação, que eu acho que é querer demais, que o presidente Lula tenha educação, que Bolsonaro tenha tido educação, não faz parte do tipo pessoal mesmo deles, não tem educação nenhuma. Nunca tiveram, não tem educação do trato político, não tem educação do trato pessoal, não tem educação do trato com as pessoas. Muita gente vai, mas não tem que ter educação, tem que saber gerenciar, não sabem também. Então, enfim... É uma tragédia atrás da outra que a gente tem nesse país como presidentes, com toda sinceridade. Mas, por outro lado, também a gente teve o Temer, que assim, algumas pessoas adoram, acham maravilhoso, espetacular, o melhor presidente que esse país teve, que era um senhor extremamente cordial, para usar uma palavra que o Kertzmann usou, é um senhor extremamente polido, mas que eu também olhava e não via a ética que a gente gostaria de ver no presidente da República. Então, nós viemos ao longo da história democrática do Brasil sendo atropelados por figuras que são pouco qualificadas do ponto de vista humano, pessoal e principalmente do ponto de vista técnico. Então não acho que a gente tenha que ter muita esperança em relação à educação. Mas tem uma questão que é protocolar,
E independe, Paulo, na minha opinião, independe do cerimonial. Não é uma questão de cerimonial, é uma questão protocolar. Eles estão inaugurando uma fábrica na casa do governador Romeu Zema. Eles podem não gostar do Zema, não interessa. É a casa dele. É como se você fizesse um churrasco na minha casa e não me chamasse. Não faz o menor sentido. Churrasco pode ser seu, dinheiro pode ser seu, você vai convidar quem você quiser, ok? Mas está ainda na minha casa. E é o caso dessa fábrica. Ela é feita, tem entre os seus maiores acionistas alguns políticos famosos, então eles entendem um pouco de protocolo e eles deveriam ter realmente algum protocolo para parecer, pelo menos, que eles são pessoas educadas, polidas e cordiais. Tem um livro, que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que eu leio de vez em quando, uns pedaços, uns trechos. Ele fala de uma das virtudes que ele fala, que ele traz, a primeira virtude que ele traz é a polidez. E ele questiona se polidez é realmente uma virtude, porque ele fala que o canalha, o bandido, também pode ser polido. E talvez o canalha seja o pior tipo de polido. É o cara que é polido e canalha, porque ele bate nas suas costas, ele sorri pra você, ele te trata bem, e por trás ele tá fazendo sua cama, tá armando sua morte, sua ruína, sua desgraça. Então, eu sinceramente não sei nem se era bom que eles tivessem alguma polidez, porque eu ficaria mais assustado com mais medo. Mas eles não têm nem isso, né? Então, enfim, eu não acho que é tão de boa assim quanto o Kertzmann, não. Caminhando nesse sentido, então, de polidez, né, talvez a nota tenha sido polida. E é onde a gente lê, né, que fontes do governo mineiro disseram que o presidente Lula não convidou, talvez o correto fosse dizer o seguinte, né, o presidente Lula vetou a presença do governador Romeu Zema. Exatamente. Talvez seria no mínimo mais honesto. Né? Mas nós vamos falar de transparência ainda nesse programa hoje.